Vamos lá então, Caio. Ah. O cara escreve assim: olá, Caio. Umas dúvidas. Dois pontos. Dúvidas. Jesus é a manifestação física de Deus? E o que aconteceu com o corpo físico de Cristo? Para aí. Como diz que Jesus é a manifestação física de Deus? Não. Jesus é a manifestação física do homem. Sendo Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se humilhou, tornando-se em semelhança de homem, tornando-se em semelhança de servo, foi reconhecido como figura humana, encarnada e manifesta. Então, quando se diz que Deus fez o homem à sua imagem e semelhança, não é porque Deus pareça com a gente. Pelo amor de Deus. Se a gente está falando é de caráter. A gente está falando é de eu. Ego. Quando Deus fez o homem à sua imagem e semelhança, não foi física. Foi com a capacidade de fazer um loop de autorreconhecimento, de poder dizer eu, de saber de si. É aí que habita a imagem e semelhança de Deus. É no fato de que eu me enxergo, eu sei de mim, eu interpreto, eu crio, eu imagino, eu tenho caráter, eu me volto sobre mim mesmo, a minha consciência me reconhece em relação à existência. É isso que é ter a imagem e semelhança de Deus. Quando se diz que Jesus é a expressão exata do ser de Deus, lá em Hebreus, não se está falando outra vez da mesma coisa. E quando alguém olhar para Deus, verá um homem de 1 metro e não sei o quê, que nesse caso seria Jesus. Não, ele é a expressão exata do ser de Deus. Não é da aparência de Deus. Deus não é uma aparência. Jesus é a expressão exata do ser de Deus. Paulo diz, pois nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Mas não diz que a corporalidade de Jesus era a corporalidade do divino. Diz que habita num corpo humano toda a plenitude do divino. Mas não tem nada a ver, o corpo de Jesus foi só o corpo de Jesus. Não é o corpo de Jesus que carrega a densidade da divindade, porque Deus não é corpo. Deus é espírito. E sobre o Pai, o que se diz é, nunca jamais ninguém o viu e nem o verá. Ele é totalmente não corpóreo, transcorpóreo, trans qualquer realidade. Se Deus se fizesse mensurável para ser enxergável em alguma dimensão, e esse fosse o estado, o ser de Deus fosse esse, ele já teria, em relação à sua própria criação, se tornado menos do que ela. Mas ele não existe na criação, porque a criação toda existe nele. Vamos lá? Aí ele faz, e o que aconteceu com o corpo físico de Cristo? Leia o texto da Bíblia, meu irmão, os evangelhos, depois Paulo, depois isso tudo, está tudo escrito para você lá ler em português. Diz que o corpo dele foi glorificado. O corpo dele se tornou o corpo, o protocorpo de todos os humanos. Não é o corpo de Deus, é o meu corpo. O corpo de Cristo se tornou o protótipo do meu, do seu, do que nós seremos. O Cristo ressuscitado é o Filho do homem ressuscitado, indicando quem o homem será. O caráter dele revela quem Deus é. E a glorificação espaço-temporal dele, inclusive ressuscitando no corpo, revela como e quem o homem pode ser e será em Cristo.